dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 9 de 2º Nef. Primeiro eu gostaria de perguntar a cada um se já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Também aconselho a ler esse capítulo, 2º Nef 9, para assim, dessa forma, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras dos profetas para nós. Aqui, então, no capítulo 9 de 2º Nef, Jacó, ele continua falando aos nefitas, né? Só que agora ele não fala mais as palavras de Isaías, mas ele fala as suas próprias palavras baseado nas escrituras que ele conhece. Ele fala sobre o convênio de Abraão, né, com os judeus. Ele começa a falar ali no versículo 2, e ele tem falado aos judeus pela boca de seus santos profetas desde o começo, de geração em geração, até que chegue o tempo em que serão restituídos a verdadeira igreja e rebanho de Deus, quando serão coligados nas terras de sua herança e estabelecidos em todas as suas terras de promissão. Aqui ele fala que esse convênio com os judeus, né, ele será todo ele cumprido, tá? Eles serão todos coligados nas terras de sua herança, estabelecidos em todas as suas terras de promissão, tá? Então não importa se estiver falando lá de Jerusalém ou da terra de promissão, né? Ou das duas, né? Todo o convênio dos judeus será cumprido. E ele fala muitas coisas, né? Esse capítulo é um capítulo bastante longo. Ele fala sobre o plano de salvação. No versículo 7 ele fala o seguinte: portanto é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se em incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente, e se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe para não mais se levantar. Ele está falando tanto da morte física quanto da morte espiritual. Tá? E a expiação, ela é infinita. Tá? Então, se não fosse a expiação, aquele mesmo pecado de Adão, né, ele recairia sobre nós, e nós não iríamos ressuscitar, né? Nós iríamos permanecer na terra, desfeitos na terra, né? Dissolvidos na terra. Do 14 ao 17 ele fala bastante coisas. No 16, sobre o julgamento. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza e nossa nudez, e os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E acontecerá que quando todos os homens tiverem passado dessa primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. E certamente, como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse-o, e é a sua eterna palavra, a qual não pode passar, os justos ainda serão justos, e os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para fogo eterno para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. E no 18, mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel,
Os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Ele fala do momento em que nós, todos nós, sem exceção, vamos comparecer diante de Deus, né, no julgamento de Deus. E ele fala que é esse o período aqui onde nós estamos conversando, onde nós estamos vivendo, esse é o tempo para nós nos prepararmos, né? Porque nós sabemos disso. Onde que está escrito isso? Aqui no 16, ó, os justos ainda serão justos e os imundos ainda serão imundos, né? Entendeu? Então, o tempo que nós temos aqui nessa terra, ele é diferente do tempo que nós temos lá. Aqui fala muito, aqui não, para nós não nos estendermos muito nos nossos comentários aqui, né, basta a gente saber que aqui esse é o tempo, né, para nós mudarmos a nossa vida, né, para nós perseverarmos naquilo que nós prometemos nos convênios, né? Esse é o tempo. Né? E também em relação àqueles que não tiveram conhecimento, né, que para quem nunca foi pregada a palavra, nunca fizeram convênios, né, por algum motivo ou por outro, não cabe a nós ficarmos julgando, né? Isso só serve para uma autoanálise, né? Mas por algum motivo eles não tiveram acesso aos convênios, né? Não fizeram os convênios por algum motivo, né? Esses sim, eles têm uma oportunidade diferenciada, né? Porque eles não tiveram oportunidade, né? Mas para quem foi dada a oportunidade, eles, né, é diferente, né? Então, para quem tem a oportunidade, né, quem tem a oportunidade de fazer convênio, deve fazer. Né? Deve fazer todas as coisas que o Senhor requer através das Escrituras, né? Tudo o que está nas Escrituras. No 23, ele fala mais claro, um pouco mais claro, né? Então ele vai começando falando, ele vai falando devagarinho, né? Depois ele fala mais especificamente, né? Mais na prática. No 23 e no 24 ele fala o seguinte, ó, e ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse. Tá? Então está escrito nas Escrituras que nós devemos nos batizar, primeiro nos arrepender, né? Ou seja, mudar o nosso coração, acreditar em seu nome, ou seja, exercer a fé, e ser batizados, né? E então perseverar até o fim. E se nós não fizermos isso, nós seremos condenados. Pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse. Tá? Então nós precisamos confiar no plano de salvação, né? E precisamos ser firmes, fortes e fiéis, né? E perseverar até o fim. Aí muitas vezes me perguntaram, né? Ou então durante as aulas na igreja, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? E quando que é o fim, né? Eu preciso perseverar até o fim, né? Quando que é o fim? No caso da nossa vida terrena, o fim é nosso falecimento, né? A nossa morte. Né? Mas em relação a, né, como nós vamos para o mundo espiritual e depois nós vamos ressuscitar, né? Então o fim é a eternidade, né?
nós vamos precisar perseverar para toda a eternidade, né? Mas enquanto nós estivermos aqui na carne, né, o nosso fim será o último dia, né, da nossa vida, né? Até lá nós temos tempo para realizar todas as mudanças necessárias na nossa vida, né? Até lá nós temos tempo. Depois é outro, né? Depois nós não vamos mais ter esse tempo, né, que nós temos aqui na carne, né? Ele vai ser as normas lá do mundo espiritual, né? Dá para dizer assim. No 27 e no 29 ao 29 diz o seguinte: mas ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus como nós, e que os transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, porque o seu estado é terrível. Ó, quão astuto é o plano do maligno! Ó, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído, quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Tá? Então aqui ele fala com certeza, né, sobre o orgulho e a humildade, né? Quando as pessoas têm a lei, os mandamentos de Deus, mas os transgride, né? Uma pessoa que tem orgulho. É uma pessoa que tem orgulho, ou seja, é o contrário da humildade, né? Ele está desperdiçando os dias de sua aprovação. É aquela pessoa que diz que não tem mais nada para se arrepender, né? Aquela pessoa que é muito soberba, né? Ela se orgulha muito de seu próprio conhecimento, né? Ela humilha os outros daí. Então, para elas, o seu estado é terrível, né? E no 29 diz: mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Tá? Então, algumas pessoas podem pensar assim que a instrução é que traz o orgulho, né? Mas não é verdade, né? As Escrituras dizem isso. A instrução, ela é boa e nós devemos buscá-la. Nós devemos buscar a instrução, né? Mas nós devemos também permanecer firmes, né? Perseverar, dar ouvidos aos conselhos de Deus, né? Constantemente nós precisamos estar em oração, pedindo conselhos a Deus, né? E tendo humildade. Então depois ele fala muitas coisas ele fala sobre o castigo, né? Ele fala que a lei de Deus, ela tem a parte do castigo, né? Se nós transgredirmos, né? Tem o castigo e nós precisamos ser responsáveis, né? Nós precisamos perceber que nós temos o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal, e nós temos a responsabilidade, né, pelos nossos atos. Nós precisamos sofrer as consequências da punição pelo pecado também. No 51 e no 52 ele fala o seguinte, ele nos aconselha então: portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse: e vinde ao Santo de Israel, e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus, orai a Ele continuamente durante o dia e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que vosso coração se regozije. Tá? Esses são os conselhos de Jacó para nós.
ele fala do dinheiro. Não despendais dinheiro naquilo que não tem valor. Então, naquilo que não tem valor para nós, nesse julgamento, né, que nós vamos passar, né? Essas coisas que não têm valor, ou então que ainda, além de não ter valor, eu poderia dizer que ainda vão corromper, né, o nosso tempo, né? O nosso tempo é algo que nós temos de muito precioso aqui na Terra. Então, se nós gastarmos nosso dinheiro, nosso tempo, né, nas coisas que não têm valor, nós vamos, no caso, nós vamos desperdiçar o nosso dinheiro nas coisas que não têm valor, e ainda nós vamos perder o nosso tempo, né? Aquele tempo onde nós poderíamos ter executado boas obras, né? Feito coisas boas, né? Além do nosso dinheiro, nós vamos estar despendendo o nosso tempo, né? Então, que nós possamos pensar quais são essas coisas, né? Exemplos de coisas que as pessoas desperdiçam dinheiro e tempo. E ele fala também, não só do tempo, ele fala do trabalho. Nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então, que nós possamos também pensar nisso, né? Essa escritura, ela serve também para uma autoanálise, né? Como ela é profunda essa escritura. Tanto o nosso dinheiro, né? Quanto o nosso trabalho, né? Nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Quantas pessoas que a gente vê por aí trabalhando em coisas que não podem satisfazer. Que nós possamos fazer uma autoanálise, né? Não ficar julgando os outros, né? Mas que primeiro nós possamos analisar e limpar o nosso vaso interior, né? E então ele, depois disso, né? Ele dá os seus conselhos, né? Lembrai-vos das palavras que disse: vinde ao Santo de Israel, fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Eu acredito que o tempo aqui dessa live seria curto, né, para que a gente pudesse pensar nessa escritura. Segundo Nef 9:51, uma escritura que é um versículo, mas ele é bem carregado ele é bem profundo. E ele, então, no 52, ele já começa a dar alguma coisa mais prática, né? Orai a ele continuamente durante o dia e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Também pode ser o dia e a noite, também pode ser o dia, as 24 horas, né? E pode ser também os momentos da nossa vida, né? Os momentos em que nós estamos de dia, os momentos em que nós estamos de noite, na escuridão, né? E nós possamos orar ao Pai Celestial continuamente, né? Deixai que vosso coração se regozije, né? Então, às vezes são frases curtas, né? Mas elas são de grande profundidade. Deixai que vosso coração se regozije, né? Então, se nosso coração não está se regozijando, né, o que nós podemos mudar? Pequenas coisas, às vezes as pessoas elas estão tão envolvidas com alguma emoção, alguma tristeza, que elas não conseguem pensar direito, né? Eu já vi situações assim. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo também já viram
situações em que as pessoas estão envoltas em alguma emoção, algum sofrimento que elas não conseguem nem pensar direito, né? Então essa escritura, segundo Nef 9:52, ela deixa algumas coisas práticas, né? Orai a Ele continuamente, né? Durante o dia e durante a noite, né? Mesmo em momentos difíceis, né? Que nós possamos orar. E nos momentos em que nós estamos alegres, também que nós possamos nos lembrar, né, do Pai Celestial sempre e orar, mesmo assim. Tá certo? Então, esse capítulo bastante longo, né, 54 versículos, tenho certeza que muitas coisas aqui que estão nesse capítulo aqui, e que o nosso tempo ele iria se estender muito. E acredito que sejam essas as principais mensagens, né, de Jacó para nós, sobre os convênios, né, que nós não precisamos temer, né, eles serão todos cumpridos, né, cada palavra, cada jota, cada tio do convênio será cumprido no seu devido tempo. Nós precisamos cumprir eles, fazer a nossa parte, nos arrepender daquelas coisas que nós precisamos nos arrepender, né? E que nós precisamos orar continuamente, né? Meditar sobre as Escrituras, sobre as palavras dos profetas, e que nós possamos pensar naquilo que nós podemos aplicar dessas Escrituras aqui em nossa vida nesse dia de hoje. Certo, pessoal? Então, essas breves ponderações sobre 2 Nef 9, eu compartilho com os irmãos e com os amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo a todos um bom dia, iluminado com a luz de Cristo. Aconselho a cada um ler, ponderar, orar e praticar essas coisas. Tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela paciência. Nos encontramos novamente amanhã, às 5:45, daí no capítulo 10 de 2 Nef, tá certo? Bom dia, muito obrigado, até amanhã.